Chegamos a mais uma questão do nosso simulado aberto, tá? A questão está na tela, a questão de número 123. Ela traz um cladograma aí. Lázaro, o que é um cladograma? O cladograma aqui, ó, ilustra a radiação evolutiva dos cães a partir de um ancestral comum, certo? Ele está mostrando a variabilidade, as variações morfológicas, ó, observadas, porte, pelagem, anatomia, certo? Certo, beleza. Então mostra aqui, ó, o Husky siberiano, Shar-Pei, o Collie, Yorkshire, o Box Bulldog, Rottweiler, mostrando uma possível, né, hipótese para o aparecimento de tantas raças dentro da mesma o quê? Dentro da mesma espécie. Então, o que ele pediu, agora sim, vamos para o comando da questão, ó. O que ele pediu é: o mecanismo de raciação observado deve-se principalmente ao processo de, vamos para cá. Todos os cães pertencem a uma mesma espécie. Galera, um Shar-Pei, um Bulldog, um Husky siberiano, certo? Um Rottweiler, eles não são de espécies diferentes. Então não é uma especiação aí. É tanto que o comando cita o quê? Raciação. Dentro do conceito de biologia evolutiva, o que são raças? Raças é quando eu tenho variabilidade dentro da própria espécie. Então, quando eu tenho uma variabilidade dentro da própria espécie, o que eu tenho? Uma raciação. Essas raciações, elas são fortalecidas, elas são aumentadas, exatamente com base em quê? Nas seleções artificiais. Porque, Lázaro, o que é uma seleção artificial? Uma seleção artificial é quando o homem faz cruzamentos pré-definidos, faz cruzamentos pré-estabelecidos para fixar uma característica que ele vê como uma característica de apelo comercial. Vou dar um exemplo para vocês. Se o cara quer cães de porte menor, o que ele vai fazer? Ele vai cruzar os cães que são menores. Porque esse cruzamento entre cães de porte menor vai diminuindo o porte. Então, não é um cruzamento ao acaso. Não é uma seleção do tipo quê? Natural. É uma seleção artificial. Então, um dos fatores que mais contribuem para a variabilidade dentro da própria espécie, que racia, mas não especia, são os processos de seleção artificial. Quando o homem, em busca de fixar características de valor comercial, ele faz cruzamentos pré-definidos com o intuito de dar valor àquele, seja o porte, seja o pelo. Então, desde que os cães foram domesticados, que o processo de seleção artificial intensificou, raciando eles e surgindo essa grande variedade. Então, o gabarito é exatamente o quê? A seleção artificial, que é o item B. Lázaro, tudo bem, eu entendo que é seleção artificial. Por que não pode ser deriva? A deriva é quando eu tenho uma alteração na frequência de um gene sem que o fator tenha sido seletivo. Vamos dar um exemplo. Eu estou estudando uma população e eu descubro, por exemplo, que nessa população a frequência de pessoas O negativo é 22%. E aí eu percebo que 30 anos depois, eu estou estudando essa mesma população e a frequência de O positivo foi para 63%. Aumentou ou não aumentou a frequência de O positivo? Aí se diz aumentou. Se eu deduzir que isso foi uma seleção natural, é porque por algum motivo pessoas O positivo estão mais adaptadas. Não, Lázaro, mas não foi por isso. A frequência de O positivos aumentou porque houve um evento que fez com que as pessoas que são de outra tipagem morressem. Houve um evento, por exemplo, de migração e todas as pessoas que chegaram eram O positivas, aumentando a frequência. Isso é deriva. Então, as derivas aleatórias é quando eu tenho uma alteração na frequência de uma característica que não seja fruto de uma seleção natural. Certo? Ah, isso são derivas. Os exemplos que a gente observa nos livros falando de derivas é o princípio do fundador, né? O princípio do fundador e o efeito gargalo de garrafa.
O efeito gargalo de garrafa e o princípio do fundador são eventos de deriva que podem ser utilizados. Então, não posso dizer que a raciação de cães é um fenômeno decorrente de deriva. Não é. Formação de híbridos é quando eu tenho um cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes. Os cães não são de espécies diferentes, então não haverá hibridismo neste caso. Especiação, não houve especiação. Não houve formação de novas espécies. Os cães todos são cães familiares, mesma espécie. E o item é, se tem isolamento reprodutivo, teria especiação. Portanto, não pode ser o gabarito. Então, qual processo está fortemente ligado ao surgimento de raças dentro da própria espécie? As seleções artificiais. Os cruzamentos pré-definidos que vão fixando aspectos que têm um certo valor comercial. Portanto, a nossa questão, deixa eu só ver qual foi o número dessa questãozinha no simulado, 123, o gabarito dela é o item B de boa prova. Foi mais uma questão resolvida com vocês.